Então, o que eu quero nessa aula é realmente voltar aqui para o básico, porque eu não vou dar uma solução definitiva, mas sim mais um caminho para a gente poder seguir na avaliação do paciente, buscando realmente o melhor resultado biométrico possível. Então é importante a gente tentar, não vou conseguir chegar aos detalhes da fórmula, acho que poucos realmente conseguem, mas pelo menos se a gente entender um pouco a fórmula, a gente entende um pouco a lógica por trás dela, e aí isso eu acredito que ajuda e contribui na hora da decisão do tipo de lente, da dioptria que a gente vai escolher para o paciente, né? Então, indo para o bem básico, né? Isso, só relembrando em relação à biometria, são algumas características, né? Não é, virou sinônimo, né, de medição de comprimento axial, mas a gente está vendo e coletando dados vivos, né? Dados de indivíduos vivos. Então, resumindo, é a coleta, e aí depois a sumarização, né? Importação aí de palavras, né? E, por fim, a análise de dados e características e traços humanos bem específicos. De tudo que eu estou falando, a melhor notícia, e isso a gente já tinha impressão disso, né? Já faz parte da nossa realidade clínica, mas numa reunião com todos os sobrenomes, né? Com todos os criadores de fórmulas, realmente concordaram em um ponto, né? A questão da avaliação, ou seja, da coleta e dos dados já está super, super madura. A primeira aula que eu dei, a gente tinha aqui o Lenstar, o Oilmaster 500, né? Não tenho interesse nenhum financeiro com nenhuma marca que eu vou apresentar aqui. Mas hoje, o Oilmaster já evoluiu para o 700. Excelente aparelho, mas diferença real para o 500. O 500 era incrível já em termos de medição, né? O Lenstar também, o Pentacam também, Galilei também, o Alcon vai sair com Argus agora esse ano, esse ano não sei, né? Vai sair em breve, mas uma coisa que nós podemos falar é que a medida dos traços e características humanos são muito, muito precisos, e a gente vai falar sobre isso, são muito acurados também. Então isso é bastante importante, pelo menos os dados que estamos coletando são bastante fidedignos, né? Então temos várias opções, a escolha deles é uma questão comercial, a entrada na clínica e tudo isso. Enfim, é familiaridade também, que é bastante importante, porque tem um componente de experiência, um componente psicológico que ajuda a gente na escolha aqui da fórmula, né? Então, esses são os dados medidos, basicamente, né? Então, as distâncias entre cada uma das estruturas intraoculares e um resumo. E aí que entra a questão da familiaridade que eu falei, né? Esse aqui, vários devem estar estranhando, porque é o mapa aqui do Lenstar, né? Então, a gente quer tudo preciso, quer aquele mapa sempre do mesmo jeito e ficou diferente aqui, né? Então, existe essa chave, né, interna nossa aqui. Mesma coisa com o Oilmaster, né? Agora já estou estranhando o Oilmaster, mas quando passamos do Oilmaster para o Oilmaster 500, né, para o Oilmaster 700, mudou o mapa, nossa, temos que tomar bastante cuidado, né? E no avanço da biometria, eu coloquei essas fotos mais nostálgicas, né? Porque, na verdade, não é só bater o olho e fazer essa escolha, né? Mas muitas vezes aqui com o Celso, a gente trabalhou muito tempo juntos e a gente decidia juntos quando tinha dúvida e chegar a uma conclusão juntos. Então, isso ajudava bastante. A única coisa é que agora é realmente tudo na tela, né? Em relação ao cálculo da LIO, então, nós queremos, na verdade, um cálculo exato, né? E o principal desafio é como? É saber onde que a lente está depois que a gente implanta ele no saco capsular. E não tem como ter essa exatidão. A gente só vai ter essa exatidão, ou seja, saber exatamente onde ele está, pelo menos 3 meses depois da cirurgia. Então, o que a gente quer? Que a gente quer uma estimativa de onde a lente vai ficar. E aí que entra os conceitos de acurácia e precisão. Então, a acurácia vai ser o resultado dado pelo aparelho batendo com o resultado pós-operatório, os dois batendo juntos, né? Mas só a acurácia, ou seja, só o acerto não é o mais importante. Na verdade, a gente quer o acerto sistemático e constante, levando à precisão. Ou seja, é 23, é 23, é 23, eu quero que todos os meus olhos deem realmente o mesmo resultado, o mesmo tipo de cálculo. Então, é isso que a gente está buscando, porque no final, reprodutibilidade vai ser o mais importante, né? O ideal seria, a gente está também longe disso, mesmo na coleta, né? A coleta tem que ser feita de maneira cuidadosa, né? A gente tem que avaliar se os dados
captados são de boa qualidade. Isso é importante. E é possível, sim, treinar técnicos nisso, em pessoas não médicas para fazer isso, mas é importante que sejam bem treinadas para reconhecer. A gente saiba que quando os dados foram mal coletados por um motivo qualquer, que seja principalmente olho seco, má colaboração, má vontade de quem está fazendo o exame, esse tipo de coisa, né? Mas aí levando a reprodutibilidade, que é fundamental, e aí confiança aqui no nosso resultado. E aí passamos para as fórmulas, né? Então, a gente vê que fórmula tem até uma questão de fé no que vem, né? É por isso que é importante entender mais ou menos o progresso deles. A gente fala muito em fórmulas de primeira, segunda, terceira geração, mas assim como medicações, etc., eu não gosto muito de tentar classificar, embora isso seja quase, né, da nossa natureza mesmo, né? É interessante porque as fórmulas pertencem cada um à sua época. E é interessante como evoluiu junto com a evolução da cirurgia de facoemulsificação e a disponibilidade das novas lentes, né? Então, não pensando em gerações, vamos tentar classificar as fórmulas de acordo com a origem delas, né? Então, nós temos as fórmulas teóricas, as puramente teóricas, as regressivas, e depois as teóricas modernas, vamos chamar assim, né? Então, as fórmulas teóricas, elas vêm dos anos 70, ou seja, pensando que a FACO foi publicada pela primeira vez em 68, né? E ela que trouxe a FEC, cirurgia com microscópio e todas essas coisas, né? É bem interessante que as pessoas se dedicassem realmente a isso, né? A busca de uma lente intraocular na época em que ela era quase proibida, né, Marcelo? Viveu isso aí bastante, proibido colocar qualquer coisa dentro do olho, e realmente estavam calculando para tentar ver qual a melhor solução, né? E faz muito sentido, isso a gente pega de óptica geométrica mesmo, e do cursinho, do vestibular, fazer o desenho de lentes finas que, na verdade, os físicos estão bem acostumados, né? A dioptria nada mais é do que a medida de distância. Se você não sabe onde a lente vai ficar, né? Mas se você sabe o comprimento do olho, sabe onde você quer focar as devidas imagens, você tem acesso à curvatura de córnea e à curvatura das lentes que você está implantando, então, teoricamente, você consegue calcular essa distância que está ali, né? Teoricamente. Então, faz muito sentido, né? Ray tracing, você fazer esses exercícios para chegar nas lentes, né? E aqui a gente começa colocando aqui mais como curiosidade, porque aí já sai realmente do meu escopo de entendimento, né? Muito interessante, mas essas fórmulas não, enfim, junto com as lentes da época, elas realmente eram um ponto de partida, né? Nos anos 80, a gente passa aqui para as fórmulas ditas regressivas, né? E aqui a gente faz nossa homenagem aqui ao Donald Sanders, John Hetzlaff e Manus Kraft, né? SRK, que o sobrenome, a abreviação do sobrenome deles, deu nome à fórmula, acho que ainda mais conhecida, talvez mais utilizada e ainda presente nos nossos aparelhos. E nas fórmulas regressivas, na primeira geração deles aqui, eles publicaram essa fórmula bem básica. Não dá para usar essa fórmula assim, está totalmente antiquada, não utilizem isso para calcular a sua lente, mas eu gosto de incluí-la aqui na aula porque ela dá noção para a gente da onde pode estar o erro numa biometria, né? Então, o que é interessante, nós vemos aqui que o poder da lente é igual a constante, menos 0,9 vezes a ceratometria, e 2,5 versus comprimento axial. Então, o que essa fórmula diz para mim, é a única que eu consigo entender melhor mesmo, a mais simples delas, é que o erro, isso é o mais clássico, né, CBO, etc., que o erro de uma dioptria na ceratometria realmente pode repercutir no erro de uma dioptria no cálculo da lente. Já no comprimento axial, um erro de 1 milímetro já pode repercutir até quase 3 dioptrias no cálculo. Isso era muito importante, especialmente quando fazíamos mais biometria ultrassônica, agora com a biometria, né? 20 anos agora com a biometria ótica, isso, como eu falei, a coleta, o comprimento axial é um dado que é muito, muito tranquilo de coletar com os aparelhos mais novos e não tão caros assim. Então, ela evoluiu depois para SRK2, que aí eles fizeram ajustes para olhos curtos e para olhos longos, né? E a gente vê que é um ajuste... Então, a fórmula regressiva, basicamente, eles tinham um número de pacientes que eles estudaram, né? E aí, por meio de engenharia reversa, a fórmula mesmo, eles chegaram nessa fórmula que eu apresentei para vocês.
Aqui viram que realmente para olhos menores e olhos maiores, a fórmula não dava resultados precisos e acurados. Então, eles fizeram ajustes também baseados na coleta de dados de pacientes. Então, a gente observa aqui que a constante ela recebia variáveis de acordo com o tamanho do olho. Então, um comprimento menor do que 20 milímetros, você acrescentava 3 na constante, e assim por diante, de acordo com o tamanho do olho. O fato é que todas as fórmulas hoje, mesmo as mais antigas, elas acertam muito para olhos normais de tamanho normal. Mas a grande questão é nos desvios, em olhos muito grandes e olhos muito pequenos, a gente conseguir resultados bons, né? Então, esse é o principal desafio. Mas muito empírico ainda, né? Então, evoluímos aqui nos anos 90 para a mistura de fórmulas teóricas com dados de pacientes, dados de coleta de pacientes, né? Acho que eu pulei alguma coisa aqui. Então, um exemplo, nós temos a Holiday. A Holiday eu não vou falar tanto dela aqui, porque bom, a Holiday levou em consideração aqui a altura da córnea. Ela estimava a altura da córnea de acordo com o comprimento axial e a ceratometria, então acreditava-se, né, que córneas mais curvas tinham profundidade de câmara anterior maior, e na maioria dos casos tem mesmo, com uma grande exceção, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, espessura da córnea, e ele introduziu esse conceito do surging factor, né? Então, a lente ela pode variar de acordo com a cirurgia, né? E o principal exemplo, e a fórmula utilizada até hoje, embora, né, antiga, é o SRKT, que pega os conceitos de regressão de busca de dados de pacientes, mas associa uma fórmula teórica bastante robusta. E é bem interessante, essa fórmula foi publicada, né? Não é o caso de entrar em cada uma das etapas aqui, porque a gente vê que eles chegam nisso, né? Mas eu queria chamar a atenção aqui para a última linha, que na verdade é a principal, entre aspas, né, a deficiência dessa fórmula, em que o ACD ele é estimado. E se a gente for subir um pouquinho, né, ele chega nesse valor baseado também na ceratometria. Então, é um erro que fica mais ou menos embutido na fórmula, é baseado em experiência mesmo, e aí ele vai migrando para o resto desses cálculos bem simples aqui, bem fáceis aqui de entender. Mas a principal característica, na minha opinião, dessa fórmula é realmente essa questão do ACD, ou seja, do comprimento, da profundidade de câmara anterior, ser estimada a partir de um dado que é medido, ou seja, não é medido. Eu entendo que isso parece muito diferente agora, né? Mas na era da biometria ultrassônica pura, que era dessa época, fazia todo sentido, né? Isso mudou com o que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? É interessante que nós vemos que mesmo na SRKT existe uma alteração de fator de refração aqui. Existe também essa questão de ajustes em constantes para olhos longos e olhos curtos. Então, a gente tem que prestar bastante atenção em olhos muito curtos e olhos longos quando estamos usando SRKT, porque pode ser realmente uma fonte de erro, né? Acho que a principal evidência muito entre aspas, né, dessa deficiência ou falha aqui dessa fórmula é na cirurgia refrativa. Na cirurgia refrativa nós temos um olho longo, uma córnea curva e, claro, né, uma profundidade grande de câmara anterior. Mas aí aplicamos o laser, a córnea de curva passa a ser plana, né? Mas ela mantém a profundidade de câmara anterior. Mas não vai ser o que essa fórmula vai estimar. Então, isso evidenciou um erro interessante dessa fórmula, né? Exatamente pós-operatória refrativa, que exatamente nos anos 90 sofreu um boom inacreditável de centenas de milhares de pessoas operadas, né? Então, vieram algumas soluções, a gente vai abordar isso mais para o final, em casos especiais, né? Mas especialmente a Aramberi. A gente usou muito aqui a Double K, né? Para pós-refrativa, em que ele pega exatamente a fórmula de SRKT, mas aí ele introduz o cálculo da córnea baseado no dado pré-operatório do paciente. Então, ele faz uma diferença entre o pré-operatório e o pós-operatório
para chegar a uma curvatura adequada, e aí você tem um ajuste da fórmula para pacientes que já passaram por cirurgia refrativa. O problema é que, né, o paciente com catarata que foi operado refrativa, operado 10 anos, 15 anos depois, e a gente não tem esse dado. Então, muitas vezes a gente tem que estimar como uma ceratometria média, né? Bom, outra fórmula bem interessante, né, o Hofer-Q também, ela é baseada em regressão, ou seja, em dados obtidos a partir de uma sequência grande de pacientes, junto com uma fórmula teórica. Quando a gente estava em formação na residência, né, sempre era assim, vamos usar RCQAT para olhos maiores, Hofer-Q para olhos menores, né? Mas aí, lendo os artigos, acho que são 3 frases de um artigo do Huygens falando que o Hofer-Q é mais para olhos curtos, mas se vocês observarem assim no dia a dia, e vale a pena, por isso que vale a pena olhar diversas fórmulas, não vejo grandes diferenças entre o Hofer-Q e esse RKT, mas é importante levar isso em consideração de qualquer forma, porque a gente nunca baseia nosso cálculo em somente uma fórmula, né? Isso é realmente algo que a gente não quer. Ele tem outra abordagem, misturando, então, a forma teórica dele com os dados que ele mesmo coletou. Hofer, também, outro grande nome aí para o panteão da oftalmologia, né? E aí entramos aqui no século XXI, nos anos 2000, né? Em que as fórmulas teóricas acabam dando novamente mais destaque, né? Mas não esquecendo que a coleta dos dados, evidentemente, é bastante importante, né? Então, temos aqui já a Holiday 2. A Holiday 2 não está publicada, basicamente, a gente tem, não que eu tenha conseguido achar, né, mas isso sempre foi comentado, né, mas ele baseia-se em 9 dados diferentes que passam a ser coletados, por branco a branco, espessura do cristalino, refração, ACD, idade, etc. E isso acaba, quando você vai na prática, acaba sendo bastante difícil de colocar na fórmula. Outra coisa que me incomodava um pouco realmente era tinha um click feed, tinha que pagar por uso dela, né? Hoje em dia não, hoje em dia ela está embutida no IOMaster 700 e talvez outros aparelhos, de qualquer forma. Mas a grande revolução mesmo vem com a introdução da biometria óptica, né? Então, um pouquinho só de mínima história aqui, Albert Michelson, ele foi quem, não sei se descobriu relatar interferometria de qualquer jeito, né? Mas ele aproveitou as propriedades duais da luz, né, comportamento de onda e também da maneira clássica, para realmente conseguir fazer avaliações diferentes. Isso é astronômico, né? Então, por meio da interferência de ondas de 2 fontes diferentes, ele consegue chegar a medidas super precisas, né? E aqui a gente tem que fazer uma pausa, né? Porque o Huygens, ele era um grande estudioso de biometria ultrassônica, e a ZEISS estava desenvolvendo a forma de avaliação de medir o olho por interferometria óptica, e ele foi o que realmente desenvolveu esse aparelho que revolucionou para a gente aqui a biometria. Faleceu, infelizmente, no ano passado, muito jovem, muito a produzir ainda, mas fica a memória, pelo menos ele está imortalizado entre todos nós, vale bastante aqui a homenagem, né? E a partir dos estudos de interferometria óptica, ele chegou na grande fórmula dele, que no seu conceito é muito simples, porque é baseado em três valores, né? Então, nós temos aqui o valor da lente, o comprimento axial do olho, que é medido por interferometria óptica. A gente tem, então, chega no poder da lente, mas o mais importante aqui é que a profundidade de câmara anterior, o ACD, então agora passa a ser medido. Não é mais estimado a partir da ceratometria ou a partir da junção de 3 equações. Não, agora a gente tem um dado concreto, real, que aí sim permite que a gente possa ter um cálculo, na minha opinião, mais preciso, mais reprodutível. O que é interessante dessa fórmula é que o aspecto dela é bem simples, né? Mas o que é muito complexo dela, e aí sim entra toda a matemática brutal, são os cálculos das constantes. E aí sim, o A0, o A1, o A2, cada um deles vinculados a um aspecto aqui do olho, ao aspecto medido aqui do olho. Isso vem do cálculo das centenas de milhares de dados que ele pega pelo mundo, inserido nas equações dele. Eu não tenho aqui o cálculo de cada um deles, só para mostrar para vocês, mas esse é a chave realmente da fórmula. Então, essa é o que foi
na minha opinião, a grande revolução aqui na biometria de forma geral, né? Em relação a resultados, a gente praticamente, não elimina, né? Reduz bastante essa questão do pós-operatório. Lembro que nós tínhamos os grandes erros aqui pós-refrativos, mas na Europa não, porque eles já usavam já a raiz de rotina. E a gente acabou adotando isso. Mesmo assim, segue a regra, né? E isso, comparando fórmulas antigas, né? Esse acerto para horas normais, mas tendem a se afastar com comprimentos diferentes aqui. Tem uma invasão aqui, mas tudo bem, né? Muito bom. Faz parte da quarentena. Faz parte. É quarentena, quarentena. Muito bem, então, indo também da maneira prática, né? Essa aqui é a janela do Oilmaster 700, né? Então, nós temos aqui a Hofer Q, ainda bastante em uso. Holiday 1, Holiday 2. A Holiday 2 já não tem mais esse clique. Essa RKT que a gente passou aqui. A Hyggs, que nós falamos aqui. E aí entramos na Barrett, né? A Barrett é incrível porque, não nas primeiras fórmulas, né? Mas a gente falava muito de todas essas outras, mas a Barrett veio um pouco depois, eu diria 2012, 2014, como tendo se popularizado, na verdade, né? Mas ela é uma fórmula antiga. Se nós observarmos aqui, né, a primeira descrição dela aqui foi em 87. Isso, na verdade, é algo inacreditável, porque a primeira lente dobrável mesmo foi 84, né? Então, imagina como é que estava aqui na época, e ele fez a primeira publicação, e aí ele passou para a Barrett Universal 2. Acho que a gente não vai ter tempo aqui de eu esmiuçar a fórmula, porque já estamos indo para quase 40 minutos, mas vale a pena pegar o artigo, ele é do Journal de Catarata e Cirurgia Refrativa, eu tenho aqui se vocês precisarem, qualquer coisa eu mando aqui para vocês, mas ele faz uma decomposição aqui do olho, são umas 10 equações para chegar na fórmula final dele. O que é interessante é que em várias dessas equações, aí ele, pela curvatura da córnea, análise periférica da curvatura, ele consegue inferir outros dados, inclusive a curvatura possivelmente real da córnea. Então, a fórmula teórica mesmo, ele faz uma estimativa do ACD, mas aí eu acho que, apesar da Universal 2 ter sido publicada em 93, Bruna, depois você me corrige, mas todas as referências dos trabalhos de Douglas Koch, tal, eles voltam para esse trabalho aqui, que foi 93. Então, faz bastante tempo mesmo. Eu vou também o resto do meu almoço. Tá bom. E então são fórmulas antigas, mas acho que o que fez esse destaque incrível, porque a gente sabe que ele tem um nível de acerto bastante grande, ele é uma fórmula padrão para ser comparável, realmente acho que é a introdução da medida do ACD. E aí você tem o ACD como última chave, aí ele ficou uma fórmula incrível, porque todo o resto é bem calculado, baseado em medidas, e uma teoria bem, bem robusta. Então vale a pena pegar o artigo e olhar as equações, embora eu pessoalmente não consiga desvendá-las, né? Se a gente entrar aqui no Lenstar, aqui no menu do Lenstar, então temos aqui Barrett também, Hyggs, Hofer Q, Holiday, e aí passamos para dois destaques aqui, que é Olsen e o Rio RBF, que fazem parte que estão dentro da máquina, né? Então são fórmulas publicadas, mais ou menos publicadas no caso aqui do Olsen, mas que eles licenciam aqui para essas empresas. Então, estão à disposição tanto online quanto dentro do próprio aparelho, né? Ou seja, um caso à parte. Esse aqui é o primeiro trabalho dele também, esse pessoal todo, 86, né? Mas ao fazer o levantamento dos trabalhos dele, porque eu queria pegar especificamente a fórmula dele, que é utilizada no aparelho, ele tem quase 100 artigos somente de biometria, de cálculo de lente, previsão teórica assistido por computador. Assim, é bem incrível o volume de trabalho publicado aqui do Thomas Olsen. Realmente é uma vida dedicada a isso. Ter uma fórmula do biômetro, para mim, é quase um prêmio de life achievement, né? de conquista. E o último artigo dele é baseado numa patente que ele fez mesmo. Então, o bom de patente é que a gente sempre consegue buscar, né? Então, lá está a origem, apesar do que está escrito aqui no artigo, né? E ele faz realmente uma estimativa, ele chega no que ele chama de uma constante C, em que ele tenta realmente dar
a posição efetiva da lente. E foi interessante que ele obteve isso por medidas do pré- e pós-operatórias. É bem interessante isso, né? Porque se a gente conseguir um número grande aqui de dados, de repente, eu não falo de 1.000, 2.000, eu falo de 10.000, 100.000, 1.000.000, de repente a gente consegue chegar nisso, né? Seria uma regressão inversa aí, né? Mas está aqui a fórmula dele publicada, está patenteada, né? Então isso, como eu falei, garante a vida deles. Esse aqui é o artigo que foi publicado, que é realmente isso, ele usa conceitos teóricos mesmo, mas baseados em dados pré- e pós-operatórios, para chegar na posição da lente efetiva e, dessa forma, chegar a um valor de lente intraocular mesmo. Aqui eu acho que houve uma invasão aqui da minha filha, e aqui chegamos à fórmula de Rio-RBF, né? Então, claro, tem os sobrenomes, tudo, mas sempre um trabalho em conjunto. Eu deixei as capturas como foram, porque a aula é basicamente dele em relação a isso, né? Mas aí temos todo o pessoal que você passou lá da Baylor, né? Lembrando que é a Li Wang, né? Bruno? Não é o Li Wang. Então, isso Verdade, verdade. não é o Wang, cansei de ouvir já, o Wang, a forma, um ajuste, tudo, mas é a, né? Verdade. E também, no final, eu falo de disputas, etc. Você vê algumas espetadas nos próprios artigos uns aos outros, mas eles acho que são grandes amigos e não dá para trabalhar totalmente sozinho nesse tipo de área, né? Então, basicamente, o que eu falei aqui, né, que é poder chegar em algum ponto de previsibilidade, né? E aí ele caminhou para a inteligência artificial. Essa apresentação eu vi em 2014, né? Então ele estudou alguns processos matemáticos aqui para tentar mudar totalmente as fórmulas, porque agora eram fórmulas, né, de teórica, ou seja, de estimativa de distância mesmo. A questão é talvez buscar outras fórmulas matemáticas baseado em coletas que nós fazemos do olho e chegar a uma conclusão final. Então, ele estudou esses 3 primeiros modelos aqui, e aí ele foi aqui para as redes neurais, né, artificiais, e a função de base radial. São duas estratégias aí para a inteligência artificial, né? A gente trabalhou, né, na escola e tudo isso, né, com o Luiz, com Paranhos, com redes neurais, glaucoma já utiliza faz bastante tempo. Faz bastante sentido, né, usar isso para biometria, você ter várias fontes que chegam em algum, né? Eles têm essa questão de aprendizado adaptativo também, conseguem se organizar de maneira aqui automática, e aqui é mais ou menos o aspecto gráfico aqui da projeção de, não sei, 1.000 vetores utilizando um gerador de distância Manhattan, que é uma estratégia aqui matemática, né? Então, você consegue treiná-los e você consegue chegar em distâncias específicas, só que ele achou algumas limitações para redes neurais. E aí não foi a escolha dele no final para a abordagem atual da fórmula dele, que a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais. A função de base radial, que é isso aí embaixo, né? Ele é utilizado por em reconhecimento facial, né? E é bem interessante, porque todas as aulas que nós vemos de inteligência artificial, eles realmente, né, você começa com o rosto só sendo um círculo, depois você vai acrescentando formas a ele, e aí o computador vai utilizando essa abordagem aqui para aprender o que é um rosto, e no final aprender que o rosto pertence a algum tipo de pessoa, e nós vemos isso nas nossos celulares, né, em todo ponto, e é incrível como a gente consegue organizar uma coleção inteira de fotos baseada no rosto aqui, né? Então ele acabou optando por isso, e a ideia aqui é também se basear na ceratometria, no comprimento axial, na profundidade de câmara anterior, utilizar a função de base radial, que aqui só estou mostrando aqui como organização, né? E aí ele chega no conceito de construções matemáticas, que a gente vê representado nesse gráfico. E a ideia aqui, nós vemos essas 3 construções aplicadas a essas três variáveis que eu falei para vocês, é que se nós conseguirmos um número grande o suficiente de casos alimentando isso, né, vocês veem que tem uma concentração aqui de dados bem no centro e alguns perdidos, né?
Mas se nós conseguirmos chegar num nível muito grande de pacientes, a ideia é que esse gráfico, essa construção, que ela reduza bastante. E aí ela chega num ponto que aí é o que, né, o sonho aí da precisão e da reprodutibilidade, né? Então, esse é o caminho aí da RBF, né? Ele, nos dados dele, nos sets que ele utilizou, então ele conseguiu já resultados melhores, entre mais ou menos meio, né? Mais ou menos 0,25, matematicamente, pelo menos não com essa estratégia, não é possível chegar. Seria ainda dados baixos aqui, né? Mas em mais ou menos meio, aí já chega de maneira mais sistemática com a fórmula dele, né? E a nossa participação no trabalho é isso, é juntar dados e mandar para ele e realmente a gente consegue chegar nisso. 90% acaba sendo muito, muito bom, né? Então, é um outro tipo de abordagem, não é mais aquela fórmula clássica lá de regressão ou de inferição, né? Teórica, mas é um ponto de partida. A grande desvantagem desse tipo de trabalho de inteligência artificial é que qualquer mudança implica em começar tudo de novo, né? Então, você tem os estudos de retinografia, que estão bem avançados, etc., mas se você troca o aparelho e tem outra abordagem, joga teu set de dados no lixo e vai por outro caminho, né? Esse é um ponto que todo mundo que mexe com inteligência artificial vai acabar lidando, mas enfim, acho que isso é o que a gente tem de mais moderno hoje. Estou bem ansioso em ver o que vem pela frente em relação a isso, né? Então, esse é o resumo aqui das fórmulas, né? Ainda não estamos nos casos de depósito refratível, que é o que eu vou incluir aqui. Mas, então, o que nós temos que fazer aqui no nosso dia a dia, né? A gente sabe que tem um erro, né? Mas como é que eu passo de 75% para os 90% da fórmula? Como é que eu consigo me incluir nesse 1%, né? Então, existem alguns pontos aqui, né? A coleta de dados é super importante. Então, sim, os aparelhos são precisos, os aparelhos são reprodutíveis, são acurados, nome muito inglês aí para falar em português, né? Mas tem que ser feito com cuidado, né? Depois dessa coleta e a introdução nas fórmulas, aí eu faço comparação de fórmulas. Não é possível hoje você só se basear numa fórmula. Sim, é possível você ter uma fórmula preferida, mas você precisa ter um benchmark e comparar com as outras fórmulas, até as mais antigas, para você saber se você está no caminho certo, porque não tem uma resposta ainda desse 100%. E aí formular um checklist, né? O que é interessante do checklist é que são muito chatos de elaborar, é difícil introduzir na rotina, porque está fora da nossa rotina, desde a residência, né? A gente não sistematiza tanto o nosso aprendizado, o olhar aqui para o paciente, mas uma vez sistematizado é um checklist. E aí vai no automático, né? Isso aqui não é para inibir, né? Mas isso aqui é o checklist aqui do IEL Master e do Lenstar, né? Mas, como eu falei, a gente passa isso para o técnico. Isso aqui são manuais de calibragem, né? Mas são 9 itens que a gente checa para ver se o exame está bem feito. É possível treinar todo tipo de pessoa nisso, só é importante que ela seja de boa índole e que ela chegue nisso. Ou então que vocês, se tiverem tempo mesmo, né? Isso que é o problema, o grande problema hoje, né? Com toda a pressão que nós temos até de fornecer um maior número de pacientes, é realmente conseguir dar atendimento em alto volume, mas é possível sim treinar uma equipe boa para a coleta de dados, né? Então, em relação ao checklist, são os dados que eu passei para vocês hoje, né? É bem simples no final, não é fácil, mas é bem simples, né? Então, automaticamente é importante ver a curvatura de corda e identificar se tem algo fora do normal ali. Associar com o comprimento axial, que é o que basicamente eles fazem aqui na fórmula, né? Para a gente identificar se vai ter alguma coisa esquisita saindo aí da fórmula. Muito cuidado com o ACD, né? O ACD é medido, mas ele interfere muito na fórmula, né? Especialmente câmeras rasas. E a gente vê isso, né? A gente vê olhos longos, com córneas planas, com ou sem cirurgia refrativa, câmeras profundas, câmeras rasas, com curvaturas maiores, tem todo tipo de combinação, então é importante observar isso para realmente levar isso em consideração de acordo com o tipo de fórmula que você está vendo. E para tentar compensar esses 10% aí de erro que nós temos, sempre medir a dominância. Na minha opinião, isso é importante. Não é para todo, não é sempre. É sempre medir, mas eu não aplico isso em todos os meus pacientes. Mas é interessante, especialmente em lentes premium, cirurgias mais precoces.
eu adoto geralmente o olho não dominante, porque aí para o olho dominante, que eu geralmente quero para longe, aí eu faço uma correção caso seja necessário. E esse é o principal, um dos principais motivos para ainda manter uma cirurgia com um tempo entre um olho e outro, né, que seja poucos dias ou uma semana, para pelo menos ter alguma ideia se a forma não está muito fora do normal, né. Então, situações especiais de forma geral, né, então estamos falando de que comprimento axial longo, córnea plana, né. Então, atenção a isso, né, não tem a gente só tem que olhar isso melhor, né. Comprimento axial curto, córnea curva. Comprimento axial curto, câmara rasa. São situações que a gente realmente tem que ficar de olho junto com a história do paciente, né? Porque muitos pacientes foram operados de refrativa. Em relação à refrativa, o que temos em relação às fórmulas, né? Então, isso está embutido também no Lenstar. Então, no Lenstar, no Master, a gente tem opções e mesma coisa, a gente pode acessar isso online. A Rambere, aqui eu já falei, né? O Chamas... não muda tanto a abordagem deles, muda um pouco a história, né? Então, eles chamam o método dele de no history, né? Ou seja, sem história. Ele faz outras fórmulas aqui, né? Mas ele faz uma estimativa aqui também é uma estimativa aqui da profundidade de câmera anterior, e ele usa isso na própria fórmula dele. E, teoricamente, você conseguiria isso sem a ceratometria prévia, né? O Haigis fez uma variante da fórmula dele também para pós-refrativa. O Ramberi, como eu falei, ele apenas pegou a SRKT e colocou o pré, né, a ceratometria pré e pós-operatória. Mas que foi incrível, né? Tá lá no Lenstar também. E realmente é uma fórmula simples de regressão, né? O que ele fez foi um ajuste quase o que a gente fazia lá, né? No departamento de catarata, lá com o Wallace, acrescenta 2 ali no poder da lente. Mas é basicamente isso mesmo, né? Ele pega o poder da lente, multiplica de acordo com a convergência, e ele chegou nessa constante para ajuste pós-refrativo. Então é bem simples, não deixa de ser uma abordagem bem interessante. E o 2K, né? Que é utilizado para pós-refrativa, é uma adaptação aqui, o Barrett modificou aqui os valores de ceratometria também, idealmente, se você tiver ceratometria prévia, mas isso basicamente não é possível, né? Então, ele é uma solução para a fórmula dele parecido com o que o Ramberi fez, né? Então, nos cálculos pós-refrativa, mostraram os bons resultados que temos hoje em dia. Visando, então, minimizar erros, né? Como é que a gente calcula aqui, especialmente para as lentes premium, né? Então, aqui tem eu gosto aqui pelo layout aqui do Excel, que está disponível online, depois eu passo aqui para vocês, do Hoffer Savini, 1 milhão de dados para serem inseridos, né? Eu não uso isso pessoalmente no dia a dia, mas é um exercício muito interessante, especialmente para os residentes e fellows. Porque se você perder tempo aqui nesse Excel, tentando pegar todas as fontes de aparelhos diferentes, todos os dados que ele pede aqui inserir, vocês vão aprender muito sobre as fórmulas, né? E é um Excel, né? Então as fórmulas estão lá dentro, para quem quiser olhar, né? Conheci o Varas aqui no Equador e desenvolveu, acho que ele desenvolveu a forma própria dele mesmo, né? Mas ele ele botou um aplicativo, isso aqui também está disponível gratuito, online, em que eu testei para algumas vezes e acertou, né? Mas ele tem usado sistematicamente, ele tem não tem acerto especificamente a fórmula dele, né? Mas acho bem interessante que ele, como equatoriano, tenha desenvolvido isso. Ele é uma pessoa brilhante e espero que isso avance bastante, né? Calculadora Baras. Nós temos aqui os sites, né? Então, isso aqui para a pós-refrativa da Ascris. Isso modificou, a Ascris está mudando tudo, né? A gente vai ter congresso virtual online esse ano. O site está mudando completamente, né? Pessoalmente, o que eu faço em relação às abordagens, eu ponho na primeira tela essas 4 fórmulas, né? Barrett, Olsen, Hill, EBF, Hagen, eu sempre comparo, mas se eu tenho alguma dúvida, eu imprimo todas as fórmulas e eu comparo mesmo. Mas o mais importante para minimizar erros e ter nosso controle é conhecer nossos casos, né? Então, essa aqui é a tabela que o Rio disponibiliza no site dele.
para que vocês possam alimentar. São dados, como eu falei, simples, né? Então, comprimento axial, simples, mas não é fácil porque tem que preencher tudo isso, né? O ideal é que a gente pudesse transferir tudo isso automaticamente. Mas, de qualquer forma, vocês veem aqui, né? Comprimento axial, profundidade de câmara anterior, K1, K2, o poder da lente, o quanto a gente queria corrigir, o quanto a gente obteve depois de 3 meses, né? Então, isso é muito importante para vocês, e ele mesmo, nos sites dele, consegue ver o teu astigmatismo pós-operatório, ele te dá centroide, ele calcula o teu erro, o erro preditivo, a tua refração, dá o teu índice, a sua incidência de sucesso. Então, é bem interessante. Isso é o que a gente tem feito, né? Quem está no celular não vai ver tão bem, isso não interessa, mas é difícil, né? Você tem uma impressão de muito sucesso na cirurgia, né? Plano, 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 né? Ou então um pouquinho do monovisão, que a gente calcula aqui, etc. Mas aí você vai lá e conta e vê o nível de erro que você tem, tá lá 8%, 10%, e isso pega um pouquinho. Mas é muito importante que alguém esteja fazendo isso, não o próprio cirurgião. Esse era o site do Huygens, né? Que ele ainda está no ar em outro endereço, no endereço da Oculus, lá para o Pentacam. Então, o trabalho que ele fez foi incrível, né? Décadas pegando dados, cirurgiões de todo mundo para realmente desenvolver a fórmula dele. Isso foi o trabalho dele para a humanidade, né? Bom, nós temos aqui o site da Ascles, totalmente mudado. Isso foi na última semana em que a gente tem esse calculador de pós-refrativa, tem o Barrett aqui, o Barrett tem aqui na Sociedade da Ásia e do Pacífico. A calculadora dele, a Rio RDF também, então ele junta aqui todas as calculadoras, mas eu tenho que fazer aqui a nossa divulgação da Brascles, a central de calculadoras da Brascles é absolutamente incrível. O Durval é o bebê dele, mas muita gente trabalhou nisso, né? Muita gente está trabalhando nisso. Eu vou chamar o Durval de curador disso, porque a abordagem aqui é bem interessante, né? Ele oferece as calculadoras. Esse aqui foi o último slide, eu não sei se a gente vai conseguir acessar isso, mas ele oferece aqui a calculadora de acordo com a lente. Então, você tem dúvida com Acrisoft, ou você quer calcular uma Artisan, Artiflex, ou qualquer tipo de lente, está lá. A própria calculadora que a indústria dá, também tem as Barretts, está em português. Então, enquanto a gente pode encerrar aqui a aula para bater um papo, eu vou ver se eu ponho aqui para vocês, mas vale a pena acessar. Eu acho que está aberto agora, teve uma época que era só para associados, eu não tenho como confirmar isso muito bem, mas, enfim, acho que, na minha opinião, a melhor ferramenta para quem quer estudar ou ter acesso fácil às calculadoras. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, Bruno, pelo convite, hein? Perfeito, Jonathan. Parabéns pela aula, muito obrigada. Você, como sempre, traz muito embasamento. Tudo que você faz é engraçado. Suas aulas, como você tem um raciocínio. Apesar, quando a gente escuta você falando inglês, a gente tem certeza que você é estrangeiro. Aí, quando a gente vê uma aula sua, aí você diz assim, não, ele realmente pensa um pouquinho diferente, que tudo é muito embasado. E isso é muito bom você ter trazido isso para a gente. Muito obrigada. John conseguiu aí ativar seu microfone, não foi? Consegui. Doutor Jonathan, parabéns pela aula, realmente muito embasada, trazendo todo esse histórico e como essas fórmulas foram desenvolvidas e as características de cada uma. Acho que essa é uma tendência realmente da inteligência artificial, lógico, e dessas fórmulas de entendimento do olho, entendendo o olho como esse sistema de lentes grossas, com a córnea, que tem uma superfície anterior e posterior, que vai influenciar nessa refração desses raios de luz, né? O Dr. Milton fala muito bem disso. E a gente tem algumas perguntas aqui, depois eu vou fazer um gancho, eu vou trazer um pouco para a sua prática do dia a dia. Mas primeiro, alguém perguntou assim, na sua opinião, quão distante nós estamos de haver uma integração de inteligência artificial entre os biômetros disponíveis? Puxa, entre eles é que são competidores, né? São competidores fortes. O que a RBF... O que eu quero ver são outras fórmulas de inteligência artificial, né? Uma não vai nunca conversar com a outra, porque são abordagens diferentes. Mesmo se for
função de base radial vai ter que ser a Rio, vai ter que ser a do Brasil, da China, etc. Não vai ter como trocar. Em relação à biometria, o ideal era isso, né? A gente teria que entrar numa era de arquitetura aberta, de biômetros, de lasers, de faco, para que desenvolvedores possam colocar lá e integrar. Mas integração entre biômetros, uma pena. Né? Mas a RBF está online, a Barret está online, as fórmulas são disponíveis para que todos possam calcular, só dá um pouco mais de trabalho. O que o biômetro faz com as fórmulas dá conveniência. Muito bem. Então, nós temos muitos residentes e fellows assistindo como espectadores de aulas. Eu queria aproveitar a expertise sua e o senhor trouxesse um pouco da sua prática no seu dia a dia, né? O que é que que fórmula o senhor tem preferência para utilizar? Então, cuidado com quem prefere fórmula, hein? Porque aí é uma coisa totalmente psicológica. Então, o ideal é não preferir nada, não ter apego à sua fórmula, porque ela vai cair e aí você vai ficar perdido por aí, né? Então, não. O que eu faço, quase falei que eu gosto de fazer, né? Mas o que eu faço é usar 4... É que nem cloroquina, né? Sem briga, hein? Então, o que eu faço é colocar 4 fórmulas que eu tenho usado com mais frequência. Se as 4 fórmulas batem, aí eu sinto confiante em indicar a lente. Se eu vejo alguma variabilidade entre elas, se eu vejo entre aqueles itens de checklist alguma coisa diferente, aí eu vejo outras fórmulas, converso com colegas, jogo no grupo e tudo isso. Né? Uso fórmulas online, calculadoras, etc. Perguntaram aqui para paciente pós-refrativa. John tá na sua falhando prática, se o senhor utiliza Higgs ou Barret-Truquet? Falhando? Faça Alô, de novo a pergunta. Agora sim. Isso, para pacientes pós-refrativas, se tem... Eu entendi que não tem uma preferência, mas no seu dia a dia utiliza de que forma isso? Seria melhor uma Higgs-Truquet ou... Então, assim, a Higgs, infelizmente, eu acho que ela vai... Porque uma das grandes coisas dela é que as constantes eram desenvolvidas baseado num fruto de trabalho pessoal do próprio Wolfgang Higgs, né? Então, puxa, esqueci de falar do André Messias, né? Lá em Ribeirão Preto, ele ficou um tempo com Higgs, né? Então, isso também não tem preço. Eu não sei o que vai acontecer com a fórmula, né? É uma fórmula que era evolutiva, baseada em casos, quase uma inteligência artificial, né? Não chega a ser de fato, mas eu acho que a tendência, ela já é antiga, né? De 99, e acho que a tendência é ela ir caducando com o tempo, mas ela serve bastante. Então, eu olho para ela, para a Barret, para a Rio-RBF não é para ser utilizado para refrativa, mas eu tenho visto ela para refrativa e ela tem batido com as outras fórmulas. Perfeito. Perguntaram também aqui, a Raquel, qual ferramenta você usa para personalizar suas constantes? Raquel que está agora com uma convidada especial. Essa quarentena tá ótima, porque a gente está conhecendo os filhos de todo mundo. Então, a Rio, teoricamente, é uma constante já evoluída. A versão 2.0 está com 30 mil casos, então isso é bastante relevante. Então, eu mando todos os meus resultados para ele, basicamente. Eu já mandei bastante lá para o Higgs mesmo, mas já faz alguns anos que não. E, na verdade, nessa ferramenta, no site do Higgs, os próprios representantes têm vindo atualizado os biômetros baseado nisso, mas eu não sei. Né? Cada biômetro tem a opção de dar um upload da fórmula ULIB, né? Eles chamam de... Esqueci qual é o acrônimo agora. Mas eu não sei se eles têm feito isso com muita frequência e eu, pessoalmente, acho que aquela base de dados não tem sido atualizada. Já faz um tempo. E Dr. Milton Yogi, que também está com a gente, perguntou, ele quer gerar confusão aqui. Não. Ele está perguntando em relação à fórmula de Olsen, que é dita como uma de Ray Tracing, mas ela está no Lenstar. E aí, como é que ela pode ser Ray Tracing se está no Lenstar? Ele já perguntou isso para Olsen e o próprio Olsen não deixou claro para ele. Aí ele está perguntando para o grande Jonathan. Não, ele vai desconversar mesmo, porque a fórmula dele, eu vou chamar ela de regressiva, na verdade, né? É Ray Tracing em que sentido? Ele pegou a localização
da cápsula anterior, né, do cristalino. E eu tô com a patente dele aqui, Yogi, depois, Milton, eu posso te passar depois. Mas aí ele pegou, acho que foram 800, 900 casos da lente pós-operatória. Vou aproveitar e responder o Francisco Bandeira aqui, porque ele perguntou se eu meço a posição efetiva da lente mesmo. Fiz isso como curiosidade algumas vezes, Pentacam. Também no Catalyst, o Catalyst tem um valor disso, então dá para pegar isso, mas não tenho quantidade de dados para isso. Então ele pegou os dados da posição real da lente de vários pacientes pós-operatórios e chegou na fórmula dele. Então acho que é uma fórmula regressiva mesmo, está lá no Lenstar. Eu tenho ela na minha sequência, mas é a que eu menos olho. Mas eu não vou falar isso para ele, não. Olha aí, Milton, seu microfone está habilitado. Você tem direito à réplica. Não, gostei da resposta. Eu gostei da resposta. É que eu também, como eu perguntei para o Olsen, ele me deu uma resposta atravessada. Tá baixo, professor. Desculpa, eu não consigo aumentar mais. Tá bom. A gente escuta. Mas eu fiquei contente com a resposta do Jonathan, porque é o que eu mais ou menos imagino mesmo, porque quando você vai ler Olsen, vê um monte de coisa de Ray Tracing, e aí assim, parece que não é. E aí quando eu leio, fala que é. E aí, quando a gente usa, não é. Então, eu fico bastante confuso. Então, eu fico contente com a resposta do Jonathan, então. Sabe por que ele te deu atravessado, Milton? Porque a fórmula é o nome dele. E você criticar a fórmula, você está criticando ele. Aí ele fica bravo, não tem jeito. A vida dele inteira nisso, aí vem o cara lá do Brasil, pô, e aí? E meio que pega no pulo, né? O fato de estar no nome esconde um pouco a fórmula, né? A fórmula está lá, essa aqui, então por isso que tem que desmistificar de todo jeito. A outra coisa estranha também é que todas as vezes não. Algumas vezes eu tentei usar Olsen comparando com outras fórmulas, e pelo menos no Lenstar que eu estava usando, eu não via muita consistência nos resultados. Então meio que eu achava, puxa, fórmula bacana, mas eu não tive segurança para usar ela. Não sei se foi só uma experiência pessoal, então não foi legal para mim. Eu tenho uma impressão parecida, mas é só uma impressão mesmo. A Natália, que trabalha aqui, acho que ela coletou do Olsen, então eu preciso confirmar. Aí talvez a gente tenha alguma coisa, mas você vê que... Em relação à base de dados da ULib, existe uma migração agora, eu coloquei no chat o link, é um consórcio alemão. Você tem cara de alemão, Jonathan? É um consórcio alemão chamado IOL.com, C-O-N, né? IOL.com.org. É um consórcio alemão em que eles estão fazendo um database um pouco mais expandido do que o modelo que o ULib tinha. Eles colocam, além das constantes, eles colocam outras informações da plataforma, da lente, etc. e tal. E a indústria, de modo geral, está migrando mais para esse IOL.com.org. A base de dados da ULib já está atualizada desde 2016. Né? Então, e essa não, eu acho que vai ser a tendência. É a única, entre aspas, concorrente que está viva. Esse é um ponto que talvez unifique a indústria mesmo, né? Porque a coleta vem de todo mundo, né? Que manda, é espontânea, é uma coisa bem interessante. Então, aí acho que a indústria tem que se unir mesmo para não, enfim, compartilhar dados, né? A única forma hoje. Eu achei bem interessante, Jonathan, quando você estava no começo da aula falando das diferentes tecnologias e você mostrou os diferentes printouts, a maneira da gente ver os dados. E eu só queria chamar a atenção de que realmente, quando a gente muda de aparelho, então você mostrou muito bem, muitos serviços mudaram do IOL 500, por exemplo, para o 700. E aí é muito importante que o cirurgião dê um passo para trás e tome ainda mais cuidado na escolha das lentes, porque realmente muda a maneira de onde você procura seus dados. Então, uma coisa que foi bem interessante aqui quando quando chegou o IOL 700 aqui, é que, por exemplo, em olhos pós-refrativas, que no 500 aparece lá em cima, High-Giselle Myopic, por exemplo, High-Giselle Hypermetropic, no 700 você já não tem essa nomenclatura, porque na hora que você diz para o aparelho que você já fez um LASIK miópico, por exemplo, ele automaticamente, quando ele dá no resultado do Higgs, ele já entende que é o L, o Higgs-L, não vai estar lá escrito específico. Então, são alguns detalhezinhos que é realmente muito importante quando a gente está
fazendo essa mudança de tecnologia no hospital, na instituição, realmente dá um passo para trás, aprende onde estão as coisas que a gente está acostumado a ver, o que é que a tecnologia nos agrega em relação a novidades e a realmente maior precisão para poder seguir de forma segura. O Milton fala isso para cirurgia, né? Tem que sair da zona de conforto, mudar sair da zona de conforto é muito desagradável, porque você está acostumado a trabalhar de uma certa maneira, mas a melhor forma de abordar isso chegou o aparelho, para um pouco, vai lá, leia o manual, tem as coisas básicas, se familiarize antes de introduzir ele 100% na rotina, porque aí fica aquela coisa, é que nem, Peitacam e Galilei, mas mesma coisa, mas se eu vejo o mapa do Galilei, que a gente só usa Peitacam, eu fico meio perdido, aí tem que parar, olhar, analisar antes de ir. Né? Uma última pergunta antes da gente encerrar, foi mandada aqui no chat, como é que você aborda os olhos que são fora da média? Com muito cuidado. É isso, multifórmulas e discussão com colegas. Perfeito. Avalie, vê o que está fora, não confie muito, veja. O importante é identificar que o olho é anormal, né, entre aspas, e aí discuta. Leve para alguém, manda e-mail para o Milton. E aí... Vou fazer a última pergunta minha agora. A doutora Bruna fez a dela, vou fazer a minha. Doutor Jonathan, me diga uma coisa. Quando o paciente tem uma surpresa biométrica no primeiro olho, né, que a gente tem a chance de aprender com esse primeiro caso, o segundo olho, o senhor compensaria esse erro ou seguiria a biometria? Já que a gente vem falando dessa reprodutibilidade de bons aparelhos com medidas confiáveis. É difícil, né? Porque eu estou acostumado ao biômetro entregar, né? Mas às vezes que eu segui o biômetro não foi muito bem, não. Então, é importante que seja refração dinâmica mesmo, né? Que confirma. Lembrando que ainda é recente, então edemas. Pós-RK, por exemplo, é super normal ter um erro que vai regredir. Então tem que levar isso em consideração. Mas se for um olho sem inflamação nenhuma, que tiver um erro significativo, sei lá, 2 dioptrias, que é super raro hoje em dia, ainda bem, né? Que exija tratamento, aí eu ajeito baseado na clínica mesmo. Ou seja, a biometria, ou tento repetir a biometria, repetir a Peitacam, etc. Eu repito tudo, vejo os resultados novamente, se bater tudo, e tem uma refração de fato dinâmica que está dando isso, aí eu mudo de acordo com a refração. Em geral, mas não tem uma regra muito, muito específica para isso. Excelente. Tá, joia. A gente já passou um pouquinho do seu tempo, Jonathan. Muito obrigada por estar aqui. Todo mundo aí. Bom ver todo mundo aí. Excelente. Com saúde, hein? Contamine-se lentamente. Muito obrigada e obrigada a todos que nos acompanharam. Realmente está sendo um prazer estarmos juntos aqui 2, 3 vezes na semana. E amanhã a gente tem aula também de novo, às 5 horas da tarde, sobre OCT, e vai ser bem interessante, tá? Então, muito obrigada, Jonathan, e até a próxima. Obrigado, Marcelo, todo mundo aí, viu? Tchau, tchau, doutor Raquel. Tchau, tchau. Bom, tchau, tchau.